Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Rego. Entra e fica muito à vontade. Tirem as crianças da sala ou ouçam de fone, porque provavelmente as histórias dessa semana serão para maiores de 18. Falando sério agora, eu sou a Ana Ricari. Eu sou a Agnes Brista. E eu sou Nina Tomsic. E a gente vai estar com vocês todo dia útil na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @Ana Ricari, Agnes Brista, @Nintomsic. e claro, @Clube do Erro, pra não perder de jeito nenhum a sua dose diária de morais duvidosas. E aí, como tamo? Eu queria saber de vocês, se vocês pegam uns traumas meio bobos, assim, de relacionamentos, signo, nome, se vocês... música... coisas assim, se vocês passam... lugares que vocês viveram, se vocês sentem isso. Ai, total. Mas a sua pergunta é tipo assim, me relacionei com um João, nunca mais vou me relacionar com Joãos. É isso? Não ter isso como máxima, mas se isso... Ai, droga, outro João. Ai, meu Deus, lá vem. Sabe quando você encontra um e faz... Ai, meu Deus. Acho que sim, eu tenho. Ai, alguém de... sei lá, alguém de câncer. Ai, meu Deus do céu, alguém de câncer. tenho, Sabe, são mas- umas coisinhas meio pequenas. Não são traumas significativos, se vocês se sentem assim. Eu já tive, mas eu tenho a consciência de que é tão insignificante e idiota que eu me olho e eu rio. E eu falo, meu Deus, que ridículo. Para com isso agora. Acabou. Chega, deu por hoje. E aí Nossa, eu mas supero. é grande pra você. Sim, eu supero. Eu falo, que coisa idiota. Você vai ficar sentindo isso? Para de panaquice. Não. Tchau. O meu último namorado, eu abordei ele falando assim, eu vi seu sobrenome, eu conheço pessoas com seu sobrenome. Aí ele, tipo... E aí eu falei, eu espero que você se redima pela galera. Mas foi um flertezinho na minha cabeça. Então, bom. Aí ok. é outro. Aí é na minha cabeça. Meu Deus. Não? Nossa, Mas é porque a Agnes flerta, tipo, dando um soco na cara da É, pessoa. Ela não fala, é, é você que eu gente. escolho. Bom! Mas eu Olha não sou só. super pacífica. Todo mundo escuta esse Oi, programa. super passivo. Não? Gente, olha só. Você não acha? Se a Agnes dá um soco na tua cara é porque ela quer te pegar. comer. Exato. Hã? E assim tá começando mais um Clube do Rego. Fica com a gente, porque vai ser muito gostosinho. When you hear Lululemon, you probably think of Align yoga pants, weightlessly soft, like you're wearing next to nothing. That's why you see them in class, at the grocery store, and in the park. But did you know about skirts with built-in liner shorts so you can still jump for the frisbee? And tanks and bodysuits? With Align's iconic stretch, you won't want to take it off. And with endless style options, you don't have to. Shop in-store or online at lululemon.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Eu tô errada em ter perguntado do vibrador da minha prima? Ai, eu acho que eu vou rir nessa história, Eu vai. gostaria de dizer que a minha prima mandou uma história dela. Eu fiquei nervosa por um instante, mas eu percebi que isso nunca aconteceu. Então tudo bem, eba, tudo bem. Meu nome é Yasmin, tenho 25 anos e minha prima, Giovana, tem 23. Passei o último fim de semana na casa da minha prima, enquanto ela estava em um date com um boy. Fiquei sozinha de bobeira lá na casa dela, enquanto ela estava no bem bom. E lá pelas tantas da madrugada, pensei o que toda pessoa normal pensaria. Acho que vou dar uma aliviada. Lembrei imediatamente que minha prima tem um vibrador. Passei um zap pra ela perguntando algo como: você acharia estranho, hein, se eu usasse o seu vibrador? Resposta 0. Quando ela volta, ela me acorda dizendo que estava muito chateada comigo, que me considerava muito. Citou ISTs e blá blá blá. ISTs que nenhuma de nós tem e blá blá blá. Parecia que eu tinha assassinado o vibrador dela, mas foi só uma simples pergunta. E eu não estava na intenção de usar, eu só perguntei porque em vídeos pornôs que eu vi, dava a entender que eles compartilham.
Enfim. Oh. Me senti triste, poxa, porque parecia que eu tinha cometido uma traição por perguntar isso. Enquanto que, se ela tivesse me dito não, eu levaria numa boa. Depois disso, eu mesma não quis dar mais muito assunto pra ela. Acredito que de todas as formas que ela poderia ter abordado essa situação, ela levou a um nível de desconfiar do meu caráter, e isso me machucou muito. Mas também, sei lá, né? E aí, gente, eu tô errada? Eu amei essa história. Tem tantos assuntos possíveis, né? Ai. Cara, muitos assuntos possíveis, né? Realmente, assim, temos aí a indústria pornográfica e como ela influencia na educação sexual das pessoas de formas muito tortas, em vários sentidos. Temos aí os limites sobre perguntar as coisas e o quão uma pergunta ofende ou não uma pessoa, né? Porque, assim, na minha opinião, por ter perguntado, isso não é um erro você perguntar. Mas eu acho que é uma pergunta que, assim, pode gerar um, tipo, pô, não sei se precisa perguntar uma coisa dessa, sabe? Tipo assim... Gente, não usem os vibradores das outras pessoas. É uma coisa íntima, não gente. Pode usar, não pode usar. Assim, quer dizer, né? Peraí. Ela então, não usou a no gente caso. não usou, Mas assim, ela perguntou. Mas é exatamente isso. É tipo, você pergunta pra alguém se você pode matar ela? Não, peraí. Porra, caceta, Ana. Para! Tô zoando, eu tô fazendo igual... Pergunta, eu eu tô sempre fazendo igual a pergunto. Giovana, né? Que botou. Elevou a níveis altíssimos. A níveis altíssimos. Você está no uso. duvidando Eu do babei. caráter dela quando você pergunta. Não. Peraí, eu também acho assim, ela não usou. Ela não saiu usando. Se ela tivesse saído usando, eu ia dizer errou. Mas ela perguntar... É que assim, se eu não acho se eu que é um problema recebesse ter uma pergunta perguntado. dessa, eu ia responder, você acha estranho, não, eu ia falar, sim, não use, ponto. É. Sabe? Eu não E ia, eu ia não ia mandar. fazer, tipo, amiga. Talvez eu mandasse kkk. Eu mandasse kkk, Nossa, eu lol, acho claro que- que não. Eu falar, véi, não. Não, Não usa. talvez eu nem desse Não. bronca. Até porque a minha prima tá louca, beijos. Cara, mas não sei. Sabe por quê? Sabe quando a resposta é tão óbvia que você fica constrangido em ter que responder? Vocês já passaram por isso? Tipo, a pessoa te faz uma pergunta muito óbvia. E assim, o constrangimento é você ter que responder uma parada que é muito óbvia, que a pessoa já devia saber, entendeu? Eu acho que nesse caso, é esse tipo de pergunta que a Yasmin tá fazendo pra Giovana. Eu sei, Eu não sei, eu acho que eu não eu acho que eu nem responderia. Você faria Acho que eu nem fala- ela. Eu acho que eu faria igual a Giovana, eu acho que eu nem Mas ia aí você ia responder. acordar ela no dia seguinte chateadaça, falar, pô, vacilou. Cara, eu não sei se eu ia dar esse textão que a Giovana deu. Mas eu ia falar, cara, eu ia rir. Eu acho que eu ia rir. Eu acho que eu ia falar, cara, eu nem te respondi porque eu achei que a pergunta Mas era aí muito você corre sequelada. o risco dela usar, né? Porque uma pessoa que não sabe, realmente, ela genuinamente não sabe, ela perguntou porque ela queria saber. Se você não coloca, né, não dá a resposta, às vezes tem elas isso. são primas. Eu fiquei nervosa com isso, dela não ter respondido. Eu falei assim, mas não use. Enquanto eu li a história, É. sabe? Por favor. Ela não respondeu, mas não faça isso. Não usa. Mas Ela não assim, respondeu, não genuinamente, usa. eu tenho a consciência de que, assim, eu não usaria o vibrador de outra pessoa. Sim. Mas, e quando a gente transa com uma pessoa e a outra pessoa usa o vibrador dela? Em você. É. Mas aí você tá trocando outros fluidos Eu com acho que ela aí também, você já né? tá misturando tudo. Eu acho que você já tá misturando os fluidos Já da tá, outra né? pessoa em você. E aí é só higienizar direito depois. E eu, por exemplo, quando eu uso o meu vibrador em outras pessoas, ele já está lavado. Claro, não, mas aí isso é Sim. importantíssimo de dizer. Eu guardo lavado. Inclusive, Tem que a higienizar quem interessar, muito. É. os meus estão lavadinhos. Se algum A dia quem interessar. a quem possa interessar. Os meus estão lavadinhos. Se um dia eu usei, saiba que já tava lavado. Inclusive- o vibrador é uma coisa que realmente, assim, é muito importante higienizar com muita consciência. Tem produtos específicos, porque a borracha dos vibradores também é muito específica. Não pode lavar com qualquer coisa. Tem que deixar secando, tipo, ao ar livre. Sim, ao ar livre. Sim. Não lave e guarda na gaveta. Não deixa. pode. Sim. Porque tomar é um Mas não mofo no sol, e né? É foda. E não no sol, na sombra. Tem essas informações. É importante se informar como Vibrador limpar é uma direitinho. coisa que tem que cuidar muito bem. Assim, não é bobeira. É. Enfim, bom momento de parênteses Gente, de a gente educação trouxe sexual. informações e utilidade pública aqui. Mas sabe o que eu acho? Eu sou uma pessoa que, assim, eu veria com bons olhos, talvez, a minha prima perguntar. Não porque é possível que a resposta
hoje, assim, a resposta é não, sobre poder usar ou não. Mas eu fui uma pessoa que demorou muito pra aprender sobre essas coisas, então eu não fico constrangida com o fato das pessoas ao meu redor, especialmente de mulheres, não saberem muito sobre o assunto sexualidade. Sim, eu tenho muita tem isso benevolência em conversar sobre isso. E eu tenho muitas dúvidas até hoje que eu saio tirando. Eu não tenho muito constrangimento de perguntar as coisas em relação a isso, porque é um tabu falar sobre isso. Verdade. E por causa disso, eu demorei muito pra aprender sobre isso. Então, se a minha prima faz uma pergunta dessa, eu vou no dia seguinte, eu vou kkk lol, claro que não, na mensagem, pra ela não ir. E no dia seguinte, eu não ia ficar chateada. Eu ia conversar sobre um assunto que não é conversado e eu estar feliz de estar trocando com outra mulher sobre isso. Verdade. E também feliz de dizer, não faça isso com outras pessoas. Se as outras pessoas deixarem, também é um não. Mas acho que não num lugar de constranger pra ela nunca mais perguntar. Se ela tá com essa dúvida aos 25, tudo 23, bem. mas, Não, 23 enfim. é a prima, dona do vibrador. Não, 23 Não é? é a Não, Giovana, que pediu o vibrador, ela é mais nova. Não, Não, ó, meu nome é- é Yasmin, tenho Tenho 25 anos. minha E prima minha tem prima 23. Giovana tem 23. Quem Ela perguntou... que pediu. Quem Aí perguntou foi Ah, a Yasmin. Yasmin que perguntou, é verdade, é verdade. A Giovana é quem saiu com o boy. É. Tá. Então, assim, eu É ia isso. conversar, feliz de estar conversando com a minha prima sobre esse assunto. Isso é um bom ponto, Agnes. Gente, a Agnes... Não, eu queria muito puxar uma salva de palmas pra Agnes. Eu acho um Porque, ótimo sério, ponto. gente, genial. Eu não Muito tinha obrigada. pensado nisso, mas é muito isso. Tipo, é real, é a oportunidade de você ter um diálogo massa e de troca e sem tabu, porque é um assunto que não é, tipo, é sobre isso, assim, de que maneira ela foi ensinada? Através de um pornô, ela viu e nem se questionou se aquilo estava Exatamente. errado ou não. E como é que a gente pode trazer, ao invés de julgamento, um debate que seja de ensinamento, de acolhimento e tal. Eu adoro falar Genial. com mulheres sobre sexualidade, porque eu acho que a gente não fala e a gente tem as Isso. mesmas dúvidas e às vezes a gente tem as respostas mais das outras e a gente tá 24 horas juntos e a gente não fala sobre elas. E aí a gente tenta coisas ao invés de perguntar. E no âmbito sexualidade é muito ruim você fazer as coisas sem muita noção do que você tá fazendo. Total. Porque você pode parar em lugar de violência, em lugar de doença, em lugar de gravidez não desejada. Tipo, os erros são meio grandes. É melhor conversar 30 vezes antes. Também Total. acho. Sou dessa bandeira. Cara, então eu acho que eu mudei totalmente de opinião ao longo do episódio. Porque ela pergunta, eu tô errada em ter perguntado o vibrador da minha Zero. prima? Eu ia falar que ela tava Tava errada. errada. Tipo, eu ia falar assim, mas é uma pergunta muito óbvia, você não tinha que ter perguntado, você tinha que saber. Mas, porra, é muito sobre isso, né? A nossa sociedade não tá ensinando desde o princípio sobre essas questões de sexualidade. E quanto mais as mulheres perguntarem, melhor. E entre si, ainda entre mulheres que você confia. Tipo, é a prima dela, ela já tem uma relação íntima, elas tava uma na casa da outra, tá tudo certo. Então tem que perguntar mesmo, ela não tá errada, não. Eu errei. Cara, Eu errei em achar que eu ela já estava era errada. adolescente, assim, na metade da adolescência, eu fiz uma lista de palavras sobre ao redor de sexualidade, que eu tinha escutado em contexto de sexualidade. Sentei com a minha melhor amiga e falei assim, me explica o que são essas palavras. E eu super, tipo, fui batendo palavra por palavra. E tinham coisas que não eram sexuais. Genial. E que eu achava que eram posições sexuais e não eram. Tipo, Tipo o quê? Eu fiquei curiosa. eu lembro... Cardamomo. O que é isso? Fúcsia, eu ouvi Cardamomo? fúcsia. O que Não, sério, você lembra alguma? Não, eu lembro de uma que eu achava que era alguma coisa sexual. Era iogurte. Eu fiquei, cara, que... Não. Era rodar bolsinha. Eu achava que era alguma coisa... É sexual. Mas eu achava que era alguma tipo, girocóptero. Rodar bolsinha, entendeu? Pirocóptero. Pirocóptero, desculpa. Girocóptero. Qual que é o girocóptero? Porque isso é alguma coisa. Eu acho que é só Não. Eu tô falando de giro. Não É alguma coisa, galera. Não, eu tenho girocóptero certeza. não para que você... Eu inventei. Inventou. Eu inventei. Mas, tipo, tinham várias coisas, claramente, Sim. pessoas fazem isso nu e, de repente... Rodar a bolsinha. O que é rodar bolsinha? Fazer ponto. Eu não sabia nada. Eu já tava na metade da adolescência. Amei. Eu sou muito mais da aviação do que da sexualidade, como vocês podem ver. Realmente. eu Maravilhoso. acho, mas eu sou muito a favor também de, tipo, perguntar as paradas e levar as perguntas na naturalidade, sabe? Tipo, esse lugar de, tipo, realmente achar que as paradas são óbvias pra gente, que tem que ser óbvias pros outros, realmente é muito prejudicial, porque isso faz com que, a prima não cortou um pouco esse lugar de relação de Sim. comunicação. Então a comunicação foi podada porque ela fez uma pergunta genuína e a outra pessoa reprimiu essa pergunta. Então, ela infelizmente
infelizmente, elas perderam esse lugar agora de liberdade, dúvida, sabe? De aprendizado juntas. Porque era uma pergunta, teoricamente, idiota ou ofensiva. Eu acho que a outra prima recebeu essa pergunta, a dona do vibrador, como invasão da privacidade dela. O que também é uma falta de conversa sobre o assunto. Porque também é encontrar na sexualidade o lugar do constrangimento. Total. Como é que você... Porque tem também esse momento em que você entende pouco sobre sexualidade e tal, na adolescência. Se alguém descobrir um vibrador, você fica constrangida. O que também não é positivo pra continuação da conversa. Só vira, não, eu não tenho um, joga fora. Sabe, tipo... Não vamos falar sobre Não vamos vibrador. falar sobre isso, não podemos. Ah, você tem uma coisa pra falar sobre isso. Não, eu não tenho nada pra falar sobre isso. Ela não quer Já falei se expor demais, nesse já programa. falei Não, acabei de falar coisas. Ah, não, vai ser só sobre mim, porque eu sou a menos entendida da sexualidade na adolescência. Não é sobre Olha, isso. não é sobre isso. Inclusive, bom. Mas, enfim, até expondo porque eu acho isso importante, é isso. Eu tô aqui hablando muito de vibradores, sendo que eu só tive um vibrador na minha vida. E sendo totalmente, tipo, eu ganhei de um amigo oculto das minhas amigas da escola, anos depois de sair da escola. Então, assim, a primeira vez que eu usei um vibrador foi, tipo assim, sei lá, 2020, sabe? Tipo, Sério? Foi super tarde. Nossa. Super tarde. Porque pra mim era super um tabu. Tipo, eu pensava em comprar vibrador, eu falava, meu Deus, mas aí vai chegar na minha casa e eu moro com a minha mãe, ela vai perguntar o que é, e eu vou ficar, tipo, muito mal. E... Nossa. Só que eu usava várias outras coisas como vibradores. Antes. O que também não... A Nina enfiando um pepino. Não, mas essa é a questão. Isso também Gente, pode ó. ser, não. Isso também pode ser muito prejudicial. E às vezes o pode ser um constrangimento erro, tá? dela pode fazer ela ir parar no hospital com uma escova de Por dente. isso que é importante falar. Por isso que é importante Pronto. perguntar. Porque é isso. Na descoberta da sexualidade, a gente explora várias outras coisas muito mais Erradas. bizarras. Gente, é muito melhor você comprar um negócio que é um siliconezinho estudado, cientificamente comprovado que vai ter menos bactéria, tá limpinho, tá tudo certo. Tem a funcionalidade. Anatomicamente funciona, ele entendeu? sai, Eu não fica lá. enfiava coisas, tá? Gente, Não é sobre isso. isso. Tá bom. A gente já tá imaginando a Nina enfiando. Não, por favor. Mas enfim, eu tenho uma gaveta inteira, eu amo, gente, tenham. E eu daria, assim, o conselho pra Yasmin, compra o seu, amor. É ótimo, tem a Compra um portátil. Bullet. Um bullet, é maravilhoso, é super prático e portátil. E então, a resposta, ela tava não errada, errou de perguntar. Não, nem um pouco. Nem um pouco. Pergunta Não. mesmo. Infelizmente, a sua prima reagiu dessa forma, mas eu acho que também vale uma conversa com ela de tipo, cara... Ela talvez não quero esteja que isso seja um tabu, constrangida. sabe? Tipo, falem sobre isso. Fala sobre essa sua criação, vendo pornô e tal, e como isso, né, os desdobramentos disso. Acho que vai ser uma relação ótima, né? Uma conversa boa. Eu acho que a resposta pode ser, se abra mais ainda, então, pra ela. Já que vocês já têm esse nível de intimidade, se abre mais pra vocês se reconectarem. Manda esse episódio pra ela, de repente. Beijos. Beijo. É isso, pessoal. Clube fechado pelo fim de semana, mas a gente se vê de novo na segunda. Tenta não errar muito esses dias, mas se errar, conta pra gente, tá? Ficou com vontade de comentar na história de hoje? Manda sua opinião nos comentários ou na nossa caixinha de perguntas que a gente lê tudo que vocês comentam. Ah, e não esquece de mandar a história pra gente, tá? O link tá na descrição do nosso podcast e nas redes sociais. Procura lá e manda a sua história. E falando nisso, não deixa de seguir a gente aqui nessa plataforma de áudio preferida e nas redes sociais do programa, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.